Olá, você que está sintonizado no nosso programa Defesa da Fé, hoje com um pequeno atraso à nossa programação, mas já estamos aqui ao vivo para abençoar a sua vida com mais um programa Defesa da Fé. Lembrando que o nosso projeto, o nosso programa acontece sempre às terças-feiras, às 12 horas, 1 hora de programação. E na quinta-feira também, 1 hora de programação. Agora todos podem aprender a palavra de Deus. E na terça-feira nós estamos aprendendo Bibliologia, que é a matéria que ensina como a Bíblia chegou até nós, a estrutura da Bíblia e a mensagem da Bíblia. E na quinta-feira, deixa eu ajeitar o som aqui, sempre na quinta-feira nós estamos aprendendo Teologia Sistemática. Teologia Sistemática é a matéria que ensina as doutrinas fundamentais da nossa fé. Já pegou seu bloquinho de rascunho, seu caderninho? Outro detalhe importante, se você perder a aula, não precisa ficar triste. Todas as aulas ficam disponíveis no nosso canal no YouTube. Lá no YouTube tem um canal com mais de 1.500 aulas e tem um playlist lá, você procura lá playlist, clica no playlist e você vai achar Rádio Tropical FM 91.5. Todas as aulas estão lá. E lá tem uma vantagem, você tem também, além do áudio, você tem o vídeo. E o programa é editado, eu coloco slides, imagens, que ajuda muito no aprendizado. Para acessar o canal no YouTube, basta digitar no YouTube pr.Antônio Fonseca. pr.Antônio Fonseca, você já acessa o canal. Se você estiver num site de busca, qualquer um, no Google, por exemplo, você digita @Antônio Fonseca-ICP, @Antônio Fonseca-ICP, você também acessa todas as mídias sociais do Instituto Cristão de Pesquisas. Bem, agora chega de moleza, vamos trabalhar. Bibliologia, nós estamos aprendendo, são 3 partes esta matéria. Primeira, trata da revelação, a Bíblia como revelação de Deus, nós já aprendemos um pouquinho. Também a estrutura da Bíblia, nós estudamos na aula passada. E nesta aula nós vamos aprender um pouquinho de como a Bíblia chegou até nós. E para nós aprendermos um pouquinho de como a Bíblia chegou até nós, eu coloquei aqui, eu preparei um material para gente, deixa eu acessar aqui o material. Muito bem. O que acontece? A primeira pergunta, a primeira informação, hoje nós andamos com a Bíblia, tem a Bíblia impressa, tem a Bíblia online, veja, olha que interessante, se você dá um Google aí e digitar aí Bíblia Online, você vai abrir aí todas as Bíblias, várias versões, na língua hebraica, na língua grega, inglês, português, várias versões, Almeida atualizada, revisada, Nova Almeida, NVI, olha que facilidade, nós carregamos todas estas Bíblias, não precisa nem baixar, você acessa, vê o que você vê, normal. Eu mesmo, quando eu estou num transporte público, numa rodoviária, no aeroporto, que eu tenho algum tempo, eu sempre estou vendo textos da Bíblia no celular. Olha que maravilha! Consegue imaginar se você tivesse que carregar todas estas versões para preparar um estudo, estas Bíblias impressas, a dificuldade? Veja como facilitou. Mas antes do celular, antes da internet, nós não tínhamos esta facilidade, só tínhamos a Bíblia impressa. E o que acontece? É um volume, por exemplo, a nossa Bíblia, a Bíblia que a nossa instituição publica, a Bíblia Apologética de Estudo com os Apócrifos, ela pesa 1,2 kg, mais ou menos, 1 kg e um pouquinho. Veja, 1 kg. Já é um pezinho significativo. Quando eu carrego algumas Bíblias que eu levo nas igrejas, no seminário, 20, 30 Bíblias, olha aí,
vai aumentando este peso, mas no celular não tem peso, fica tudo na nuvem, você vê a hora que você quiser. Muito bem, mas por que eu estou falando isso? Porque, infelizmente, eu encontro pessoas, até hoje, antigamente tinha mais, agora até diminuiu o número destas pessoas. Pessoas que ensinam que não precisa ler a Bíblia, que não precisa estudar a Bíblia, só chegar na igreja, abrir em qualquer lugar, que Deus dá a palavra. Estas pessoas, infelizmente, não conhecem, não pararam para pensar ainda. Isto é falta de conhecimento. Porque esta pessoa que fala isto, que não precisa estudar a Bíblia, ela não consegue entender que para a Bíblia chegar até as nossas mãos na língua portuguesa, existe todo um trajeto, uma história, não é um passe de mágica, não. Olha, eu tenho ensinado no seminário, sempre quando eu estou ensinando esta matéria, eu vou compartilhar com você, que as duas pessoas que Deus mais usou para escrever os livros da Bíblia, as duas pessoas, tirando Jesus, é claro, porque Jesus é divino, 100% homem, 100% Deus. Então, tirando Jesus, 100% homem, falando de nós, homens, são dois homens. No Antigo Testamento foi Moisés que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, no discurso, na pregação, na mensagem de Estevão, no versículo 22 do capítulo 7, ele diz que Moisés foi um homem usado em toda a ciência do Egito. Olha, toda a ciência do Egito. E era poderoso em palavras. Logo, nós podemos falar que Moisés era um cientista. Ora, se ele conhecia toda a ciência do Egito, e o Egito era uma potência, um império mundial, o mais desenvolvido da época, e ele conhecia toda aquela ciência e era poderoso em palavras, nós podemos falar que Moisés era um cientista. Então veja, Deus usou Moisés para construir vamos chamar assim, o alicerce da Bíblia, a estrutura da Bíblia, o fundamento da Bíblia são os 5 primeiros livros, que nós chamamos de lei. Também aprendemos que é chamado de Pentateuco. Veja, o homem que Deus usou. E no Novo Testamento, que são 27 livros, o homem que Deus mais usou para escrever foi o apóstolo Paulo. Veja que Paulo, ele era doutor, ele era formado aos pés do grande mestre Gamaliel, ele era fariseu, falava com facilidade, falava hebraico, falava grego, conhecia com profundidade as escrituras. Então veja, ele sozinho escreveu 13 livros do Novo Testamento. Observe que o Novo Testamento tem 27 livros, 50% seria 13,5, mais de 50 seria 14. Então Paulo escreveu 13. Agora, olha que detalhe importante, existem teólogos, comentaristas que ensinam que a Epístola aos Hebreus, que nós consideramos como autor desconhecido, foi Paulo que escreveu. A verdade é que não tem como provar, isso é verdade, mas ensinam que foi Paulo que escreveu. Ora, se Paulo escreveu esta epístola, pode até ser. Então, sozinho, ele escreveu mais de 50% do Novo Testamento. Então, só com esse argumento, nós derrubamos essa tese de pessoas que falam que não precisa estudar a Bíblia. Não é verdade. Não é verdade, precisa estudar sim, precisa conhecer a palavra de Deus. Não tem sentido Deus nos dar um livro para que, se a gente não pudesse estudá-lo. Não, precisa estudar, e este é o objetivo do nosso trabalho. Bem, dito isto, não é
não é para você. Eu sei que você, se você está sintonizado na nossa programação, é porque você quer aprender a palavra de Deus, a senhora, o senhor, vocês têm vontade. Mas, infelizmente, nós encontramos ainda pessoas que, por falta de conhecimento, graças a Deus que Deus não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. Ainda bem. Mas vamos em frente. Vamos pensar o seguinte: antes da internet, eu disse que nós utilizávamos, você sabe disso, a Bíblia de papel. Hoje, quando a gente vai na igreja, a gente quase não encontra mais pessoas, até um número reduzido, vamos usar assim, não é que não tem, mas é um número reduzido de pessoas que levam a Bíblia impressa. As pessoas já estão, principalmente a juventude, já estão usando a Bíblia no celular. Não há erro, falha, pecado algum nisso, não há problema algum. É muito mais fácil, aliás, muito mais prático até para localizar os textos. Bem, agora voltamos para o papel. Então, antes da internet, que não faz muito tempo, nós só tínhamos a Bíblia impressa. Mas e antes do papel? Olha aí. Porque o papel é uma invenção nova, considerando os escritos da Bíblia. Então vamos fazer aqui uma viagem no tempo. Vamos voltar mais de 4.000 anos, Vamos começar com os primeiros escritos, os primeiros registros de anotações, de escritos, enfim. Olha, a primeira coisa usada para escrever o material foi a argila, foi o barro. Você sabia disso? Foi o barro. Eles pegavam a argila, que é um barro, e modelavam como que tabuinhas de barro, como telinhas de barro. E ali eles registravam. Olha que situação, como era difícil esse período. Foi descoberto a arqueologia. O que é a arqueologia? A arqueologia é a ciência que desenterra o passado. A arqueologia é a ciência que desenterra o passado. A arqueologia, ela desenterrou ali na região da Mesopotâmia. Meso quer dizer Meio-Potâmia, região, rios, então Mesopotâmia, região entre rios, entre o rio Tigre e o rio Eufrates, que fica lá no Iraque. Lá no Iraque tinha uma cidade chamada Ur dos Caldeus. É a cidade que Abraão viveu antes de ir para Harã. Antes do seu chamado, ele vivia em Ur dos Caldeus, que fica ali entre o rio Tigre e o rio Eufrates, no Iraque. Olha que interessante, lá a arqueologia, que é a ciência que desenterra a história, ela descobriu uma biblioteca. Olha, uma biblioteca na época de Abraão. Só que nessa biblioteca eles não encontraram livros de papel como nós temos hoje. Não, eles encontraram tabuinhas de argila, tabuinhas de barro, plaquinhas de barro. Era desse jeito a biblioteca, os registros. Olha, consegue imaginar uma biblioteca? Você com certeza já foi numa biblioteca. A biblioteca aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tem a biblioteca municipal, milhares e milhares de volumes, muito espaço. Tudo aquilo pode ser colocado hoje, digitalizado, você pode ver no celular. Mas na época de Abraão, consegue imaginar uma biblioteca com plaquinhas de barro, com tabuinhas de barro? Era assim que eles faziam. O livro era desta forma, o material escrito era registrado, tudo que eles queriam escrever, eles registravam no barro. Tem um termo também que eles chamam de óstracas. O que é o óstraca? É pedaço de um vaso de barro quebrado. Eles pegavam, porque nem todo mundo tinha condição de comprar essas tabuinhas de argila. Então eles pegavam pedaço de vaso quebrado e escreviam nesses pedacinhos. Daí que vem a palavra ostracismo. Fala, fulano está no ostracismo, está jogado, porque esses toquinhos de vaso quebrado com escritas, eles iam pondo tudo num canto, tudo ajuntado lá, não davam muita atenção para esse material.
porque o material mais nobre eram as tabuinhas. Olha que interessante. Mas o homem vai evoluindo e aí foi desenvolvido um material mais apropriado para escrever, que é o papiro. Já viu falar do papiro? No Egito, por exemplo, o Egito é um país muito rico em papiro, em função do rio Nilo. Nas margens do rio Nilo nasce essa planta. Papiro é uma planta aquática, tipo uma taboa que a gente vê falar aí. É uma planta aquática. E eles pegavam essa planta, pegavam o caule, ia tirando aquela pele do caule e iam cruzando, fazia, por exemplo, na vertical e na horizontal, uma camada na vertical, uma camada na horizontal, e depois eles prensavam esse material e deixavam secar. Daí vinha o papiro. Você já viu um papiro? Tem muito papiro por aí, tem pessoas que usam pôr um pedacinho de papiro num quadro. Eu tenho na minha casa um rolinho de papiro que eu ganhei. Olha que interessante. Então, o papiro já evoluiu muito, porque veja, do barro, da telinha de barro, da plaquinha de barro para o papiro, já é uma evolução muito grande, já melhorou muito. Mas, mais na frente, eles vão encontrar um material mais sofisticado, com mais durabilidade. Porque o papiro, embora ele é muito bom para escrever, é quase igual um papel para escrever, claro, tem as suas diferenças, lógico, não tem nada a ver com o nosso material hoje que é trabalhado, o nosso papel. Mas o papiro, ele é bom para escrever, só que ele tinha uma desvantagem. Ele não tem tanta durabilidade. Mas aí desenvolveram o quê? Começaram a usar pele de animal, curtir a pele do animal para escrever. E aí surgiu o nome pérgamo, da onde vem, ou melhor, pergaminho, porque ele foi inventado, ele foi desenvolvido na cidade de Pérgamo. Daí foi batizado de pergaminho, que é pele de animal, mas já é um material mais caro porque é mais sofisticado e tem mais durabilidade. Então estes são os materiais. E daí para frente, a evolução vai até chegar no papel que nós temos hoje. Mas o importante é você, veja que importante, é entender que não começou, claro, você sabe disso, que o papel, a tecnologia, a informática, você viu quando ela surgiu, provavelmente, a internet. Mas é importante entender isso aí. Os primeiros materiais, ou o primeiro material que nós temos achados, a arqueologia desenterrou, foi o barro. Depois nós somos para o papiro, depois nós somos para o pergaminho, que é um material mais sofisticado, e depois nós vamos chegar no papel. Bem, agora, que tipo de escrita? Porque hoje nós temos o alfabeto. Veja que com as letrinhas do alfabeto a gente consegue escrever qualquer palavra. Você já parou para pensar nisso? Com o nosso alfabeto da língua portuguesa nós conseguimos escrever qualquer palavra e você alfabetiza uma criança em 1, 2 anos. Tem crianças que entram na escolinha, já sabe até escrever alguma coisinha, mas com 7, 8 anos a criança já é alfabetizada. Só que a Bíblia não foi, naquela antiguidade, naquela época não tinha essa facilidade que nós temos hoje. As primeiras escritas não era nem alfabética, o alfabeto é uma invenção nova, ela era hieroglífica. E que escrita é essa hieroglífica? Você já viu no Egito algum filme, alguma coisa assim, que aquela escrita você vê normalmente nas paredes, naquelas onde eles sepultavam os faraós, aqueles desenhos na parede, desenhos, símbolos. A escrita era desse jeito nessa época, era difícil de ler. Consegue imaginar quantos símbolos, quantos desenhos para formar uma história, mas era contada desta forma.
Mas depois foi evoluindo um pouquinho, foi para o demótico. O que é a escrita demótica? Ela já começa a trabalhar não mais com figuras, com desenhos, mas com alguns símbolos menores, já quase partindo para... Não é o alfabeto ainda, mas já dá uma ideia, porque evolui um pouquinho, vai para a escrita cuneiforme, em forma de cunha. A nossa letra C do alfabeto não tem o formatinho de uma cunha, então já começa a usar esses caracteres até chegar na invenção do alfabeto. Veja que, segundo a história, isso aí são teorias, teses, há grande probabilidade de quem inventou o alfabeto foram os fenícios. Olha que interessante. Só que tem um detalhe, os fenícios, eles têm um grupo que diz que eles, como eram excelentes navegadores, e de fato eram, eles levaram o alfabeto para outras nações, para outros povos. Mas existe uma teoria, não tem como provar, mas há esta possibilidade de quem inventou o alfabeto foi Moisés. Olha, existe essa possibilidade. E por que existe essa possibilidade? Porque eu não citei aqui que Estevão, nos seus discursos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, versículo 22, diz que Moisés era formado em toda a ciência do Egito, que ele era poderoso em palavras, e Deus escolheu Moisés para escrever os 5 primeiros livros da Bíblia. Toda a base da Bíblia, ela se encontra nesses 5 primeiros livros. A Torá, a lei. Logo, há essa possibilidade sim, de Deus ter dado essa sabedoria para Moisés e ele ter desenvolvido o alfabeto, e depois os fenícios divulgaram, levaram o alfabeto para outros povos. São teorias. Se você consultar, dar um Google aí, você vai encontrar outras teorias que nós respeitamos, claro, não tem como provar, mas há esta possibilidade. Bem, então nós já aprendemos uma história bem resumida do material usado para escrever a Bíblia. Nós já aprendemos também aqui, bem resumido, uma ideia de como nós chegamos no alfabeto, mas nós precisamos aprender agora quais foram as línguas utilizadas para escrever a Bíblia. Falta aprender isso daí. Quais foram as línguas utilizadas para escrever a Bíblia? Você sabe quais foram? Hoje, você pega a Bíblia, aqui no nosso país, nós usamos a língua portuguesa e tranquilo, tem Bíblia aí, tem Bíblia com uma linguagem mais moderna, uma linguagem mais oficial, mais um português mais clássico. Você tem essas opções, mas o Antigo Testamento, ele foi escrito na língua hebraica. Você sabia disso? Ele é escrito, é ao contrário, nós escrevemos da esquerda para a direita. O hebraico é escrito da direita para a esquerda, é sentido contrário, você sabia disso? Mas não é difícil de aprender. Com um pouquinho de dedicação, dá para aprender. Falando nisso, eu tenho aí no meu canal, no YouTube, no pr.Antônio Fonseca, aí no canal, eu tenho 60 aulinhas de mais ou menos 10, 15, 20 minutos cada uma, ensinando a língua hebraica. É o beabá do hebraico. Se você não tem noção e tem vontade de aprender alguma coisinha, ou pelo menos o alfabeto, ou os primeiros versículos da Bíblia na língua hebraica, as aulas estão disponíveis aí no canal para você, tá? É pr.Antônio Fonseca, vai no playlist hebraico, você encontra 60 aulinhas aí. Bem, mas voltando aqui. Então, o Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica. E uma pequena parte, coisinha mínima, no aramaico. Coisinha mínima, mas pode-se dizer que o Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica, tá bom? Tranquilão até aí? Deixa eu ver aqui
o nosso horário, tá tranquilão. Bem, então o Antigo Testamento escrito na língua hebraica. E o Novo Testamento? O Novo Testamento já foi escrito na língua grega. Na língua grega. Depois nós vamos aprender na matéria História dos Hebreus por que o povo na época de Jesus, as pessoas falavam duas línguas ali na Palestina, na região de Israel, a região que Jesus conviveu. Ali eles estavam falando o aramaico e a língua grega. O hebraico, neste período, ele estava em desuso. Interessante notar também que Jesus ele entrou no templo numa certa ocasião e leu um texto da Bíblia. E com certeza aquele texto estava na língua hebraica, porque era a língua hebraica que eles usavam para escrever. Eu já acabei de dizer que o Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica. Isso nós podemos chegar à seguinte conclusão, que Jesus conhecia a língua hebraica, que Jesus falava o aramaico e possivelmente também conhecia a língua grega, porque era a língua comum naquela época, a língua que eles usavam para fazer comércio, enfim. Depois nós vamos aprender por que eles falavam esta língua, a língua grega. Bem, isto estou dizendo para afirmar que o Novo Testamento foi escrito na língua grega. Então, os 66 livros da Bíblia, os 39 livros do Antigo Testamento, que formam o Antigo Testamento, 39 livros, língua hebraica com detalhezinho em aramaico. E o Novo Testamento, são 27 livros, foram escritos na língua grega. Olha como nós já aprendemos bastante coisa hoje. Já aprendemos a língua que foi escrito o Antigo Testamento, o novo material da Bíblia, essa evolução, e nós aprendemos também o material da Bíblia, né? O papiro e o pergaminho, tá certo? Bem, agora nós precisamos pensar o seguinte: se na época de Jesus, veja, os primeiros livros do Novo Testamento, os 27, eles foram escritos depois do ano 50 depois de Cristo, 50 anos depois de Cristo. Então veja, Jesus, o nosso calendário é cristão. Depois nós vamos ter uma aula também aprendendo sobre o nosso calendário. Mas nosso calendário é cristão. Por exemplo, nós estamos neste momento no ano 2023 depois de Cristo, porque o nosso calendário é cristão. Então, 2023 após o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, nós já aprendemos, e você sabe disso, viveu 33 anos. Jesus viveu 33 anos. Quando Jesus morreu, depois ressuscitou, nós vimos a ascensão de Jesus. Por volta do ano 50, mais ou menos, por volta do ano 50, nós vemos o primeiro concílio em Jerusalém, a reunião com toda a liderança, e ali por volta do ano 55, então veja bem, Jesus ressuscitou, morreu, ressuscitou, tem a ascensão de Jesus no ano 33. Ele viveu 33 anos do calendário cristão, né? O calendário começa com o nascimento de Jesus. 33 com mais 20 dá 53, ou melhor, 33 com mais 20 dá 53. Com mais 2, 55. Então 20 mais 2, 22. Então mais ou menos 22 anos após a ascensão de Jesus voltando para o Pai, mais ou menos 22 anos, surge o primeiro livro do Novo Testamento. Primeiro livro do Novo Testamento. Por que eu estou dizendo isso? Depois nós vamos ver quando cada livro foi escrito e qual é o primeiro do Novo Testamento. Nós vamos estudar um por um. Mas por que eu estou colocando essa informação agora? Qual o motivo? Porque se o Novo Testamento surge
22 anos. O primeiro livro, ele é escrito no primeiro século, entre o ano 55 e o ano 90, depois de Cristo. Logo, na época de Jesus, claro, você já vai entender isso aí, na época de Jesus nós só temos o Antigo Testamento. Nós não temos o Novo Testamento, concorda comigo? Na época de Jesus nós só temos o Antigo Testamento. Muito bem. Agora veja que detalhe importante. O último livro do Antigo Testamento é do profeta Malaquias. O último livro, você pode pegar sua Bíblia e conferir. O último livro do Antigo Testamento, profeta Malaquias. Do profeta Malaquias até o primeiro livro do Novo Testamento, que é o Evangelho, na sequência, não foi o primeiro a ser escrito, é o que está na sequência da nossa Bíblia, tanto a evangélica como a católica. É o Evangelho segundo escreveu Mateus. Concorda comigo? Evangelho segundo escreveu Mateus. Bem, se o último livro, Malaquias, ele foi escrito mais ou menos 400 anos antes de Cristo. Guardou essa informação? E o primeiro livro do Novo Testamento é mais ou menos 55 anos depois de Cristo. Então a gente arredonda. A gente fala assim, olha, houve um período sem escrito canônico, escrito inspirado por Deus, de mais ou menos 400 anos. Concorda comigo? Mais ou menos. Eu trabalho com número redondo, para facilitar. Então, de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, até o primeiro livro do Novo Testamento, nós temos um hiato, nós temos um intervalo de mais ou menos 400 anos. Concorda? Mais ou menos. Este intervalo, nós chamamos na teologia de período interbíblico. O período interbíblico, que significa entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Este período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento nós chamamos, é um período de mais ou menos 400 anos, que nós chamamos de período interbíblico, ok? Porque neste período nós não temos nenhum livro canônico. Temos literaturas importantes, nós vamos aprender sobre elas, mas não são inspiradas por Deus. Por isso que nós chamamos período interbíblico. Bem, mas por que eu estou falando isso? Se o Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica com detalhezinho em aramaico, o Novo Testamento foi escrito na língua grega, mas só surgiu 55 anos depois de Cristo, o primeiro livro, logo na época de Jesus nós só temos o Antigo Testamento. Concorda comigo? Claro, na época de Jesus nós só temos os 39 do Antigo Testamento, que a repartição era diferente, nós já aprendemos aqui. Era dividido em 3 partes. E formando 24 livros, porém o conteúdo é exatamente o mesmo que nós temos hoje. Muito bem. Deixa eu ver a horas. Isso, estamos dando o nosso tempo. O que acontece? Mais ou menos, gente, são datas aproximadas. Você pode encontrar uma variação na literatura, mas eu vou trabalhar com um número bem redondo. Mais ou menos 250 anos antes de Cristo. Bom, se o Antigo Testamento foi escrito 400 anos antes de Cristo, como nós aprendemos, se isto que eu estou falando são 200, essa data é 250 anos antes de Cristo, então depois que terminou o livro de Malaquias, que é mais ou menos 400 anos antes de Cristo, depois de 150 anos, que é o ano 250 antes de Cristo, tem uma coisa muito interessante. Quem estava nesse período dominando aquela região, toda aquela região que hoje é chamada de Palestina, nós vamos aprender por que esse nome Palestina mais na frente, toda aquela região era dominada pelo Egito. Olha que interessante, o Egito que estava governando toda aquela região da Palestina, logo onde o povo judeu estava habitando.
Olha só o que acontece. Esse rei, chamado na história de Ptolomeu Filadelfo II, Ptolomeu Filadelfo II, a gente fala Ptolomeu II, este rei era um rei muito estudioso, ele gostava muito de estudar. E ele tinha uma biblioteca, a mais famosa biblioteca do mundo. Ficava em Alexandria, cidade de Alexandria, no Egito. Ali tinha a biblioteca mais famosa do mundo. Vinha gente de todas as nações, de todos os povos para visitar, para estudar na biblioteca de Alexandria. E ele ficou sabendo, claro, que o povo judeu tinha um livro sagrado muito importante, que trazia muita história, muitas informações. Ele ficou sabendo da importância desse livro, dessas escrituras do povo judeu. E ele queria colocar este livro na biblioteca. Olha que interessante, ele queria colocar, que nós chamamos de Antigo Testamento, na biblioteca de Alexandria. Só que ele queria na língua grega. Porque o povo, toda ali o império, todas as nações adotaram o domínio do império, adotaram a língua grega. Depois nós vamos aprender por que eles estavam falando grego nesse período. Nós vamos aprender, calma aí. Mas neste período eles estavam falando língua grega. Então o Ptolomeu, o rei lá do Egito, o faraó do Egito, falou: não, eu quero o livro do povo judeu, os 39, o Antigo Testamento nessa biblioteca, porque tem que ter. Se a biblioteca tem livro de tudo quanto é lugar, não vai ter o livro desse povo que é tão falado, comentado, enfim. Eu preciso desse livro aqui, só que eu quero na língua grega. Olha que interessante. Aí o que ele fez? Ele contratou 72 anciãos, rabinos, intelectuais, lá da região de Israel, ali da Judéia, aquela região que nós chamamos, mais na frente chama de Palestina, mas são judeus. Ele contratou 72 anciãos, rabinos, e levou para Alexandria para fazer a tradução. Olha que importante, traduzir o texto do povo judeu da língua hebraica para a língua grega. Olha que importante. E essa tradução recebeu um nome, um apelido, vamos dizer assim, um termo. Deram para ela esse nome, Septuaginta. Olha que legal. O que é a palavra Septuaginta? É uma palavra transliterada da língua grega. Nós já aprendemos que transliterar uma palavra é escrever como se pronuncia essa palavra com os nossos caracteres, por exemplo, o nosso alfabeto da língua portuguesa. Então, Septuaginta, que é tradução dos 70, arredondado 72, tradução dos 70, Septuaginta. E normalmente na literatura, ela vem com a sigla LXX. Por que LXX? Porque em algarismos romanos, o L significa 50. O número 50, em algarismo romano, é representado pela letra L. E o número 10 pela letra X. Então, L, 50 com X, 60 com mais um X, 70. Pode ver que é assim que representa o número 70 em algarismos romanos. Então, LXX, tradução dos 70. Você vai encontrar isso aí. Agora, quando você estiver lendo um livro, alguma coisa, você vê, você já sabe, tá falando da Septuaginta, que é 70. Esse é o número 70. Então, Septuaginta, tradução dos 70. Esse nome que foi batizado e até hoje conhecida. Uma tradução importantíssima. Então, vamos lá. Recapitulando. No ano 250 a.C., mais ou menos, eu estou trabalhando com o número redondo, mas é bem próximo, o rei do Egito, que estava dominando toda aquela área da Palestina, logo a Judéia estava ali dentro, ele tinha a biblioteca mais famosa, estava lá em Alexandria, no Egito, Biblioteca de Alexandria, e ele queria que tivesse nessa biblioteca a Bíblia do povo judeu
o livro do povo judeu, só que na língua grega. E nós aprendemos que o Antigo Testamento foi escrito no hebraico. Então ele contratou 72 anciãos, levou-la para o Egito para fazer essa tradução, enfim. E ela passou a ser chamada Septuaginta. E na época de Jesus, esta Bíblia já circulava a tradução na língua grega. Porque ela não foi escrita, traduzida 250 anos antes de Cristo, então já circulava. E a igreja vai adotar, agora já é com a igreja, depois que Jesus voltou para o Pai, depois da sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, depois do Concílio de Jerusalém, depois que a igreja começa a crescer e ela vai para os gentios, ela sai ali da Judéia, a igreja, e vai avançar, ela vai adotar essa Bíblia na língua grega, porque o povo está todo mundo falando grego, quem está falando aramaico é só quem vive lá na Judéia. Os povos de outras nações estão falando grego. Veja como é um mistério, como Deus trabalha. Olha que importante o que nós aprendemos hoje. Mas, aí ainda tem uma pergunta, mas como a Bíblia chegou, deixa eu ver o nosso horário, não posso estourar o horário, estou dentro do horário, na nossa língua. Como que ela chegou na língua portuguesa? Porque nós aprendemos hoje sobre o hebraico e sobre o grego. O Antigo Testamento foi traduzido para o grego em 250 a.C. O Novo Testamento já foi escrito na língua grega. Mas agora você pode perguntar, mas tudo bem, até aí tudo bem, claro. Mas e como chegou na língua portuguesa? Essa é a pergunta. Porque nós não temos uma Bíblia na língua portuguesa? Isso nós vamos aprender, só que não é hoje não, é na próxima aula. Se você quer saber quem é João Ferreira de Almeida, que você vê aí na sua Bíblia, como ele fez para colocar a Bíblia na língua portuguesa, mas tem versões antes, tem muita coisa antes, mas nós vamos aprender na próxima aula. Você não pode perder a próxima aula. E aí fica aí um recado para quem acha que não precisa estudar a Bíblia. Meu Deus do céu, depois de tudo que a gente aprendeu hoje, se você ainda acha que não precisa estudar a Bíblia, aí fica difícil. Olha, antes de eu terminar a aula de hoje, deixa eu falar uma coisa para você. Tudo que eu ensino e muito mais, nós temos no nosso curso de teologia. E o que precisa para estudar teologia? Apenas saber ler e escrever. Se você sabe ler e escrever, você pode estudar teologia. Não tem limite de idade. Eu tenho uma aluna que ela completou 100 anos. Ela mora em Santa Catarina. Você acredita nisso? Ela completou 100 anos. E ela é minha aluna. Olha que bênção. Então nós temos alunos de todas as faixas etárias, de todas as idades, distribuídos em todo o Brasil. Então se você quiser aprender a palavra de Deus, se você quiser ter esse material, tudo que eu estou ensinando e muito mais impresso, a gente envia aí para sua casa. O correio é por nossa conta. Entre em contato comigo. Olha, eu vou dar o nosso WhatsApp. É o 21, para quem está fora do Rio, 98622 3266. Então, se você estiver fora do Rio, você precisa pôr o DDD. Esse é o nosso WhatsApp, hein? O WhatsApp. Não vai pagar nada para falar comigo ou com a nossa equipe. Normalmente é a Regina que vai te atender. 21 para quem está fora do Rio, porque precisa pôr o DDD. Ou para quem está aqui na região, 98622 3266. Anotou aí? Anota esse número. 21 98622 3266. Lá você você entrando em contato, é o WhatsApp, você dá um toque pra gente, a gente fala com você, você fala que você está ouvindo o nosso programa. Fala, não, eu estou ouvindo o pastor Antônio, professor Antônio, no programa da Tropical FM, estou vendo aqui pelo YouTube, e ele falou para eu entrar em contato que você vai fazer uma condição especial para que eu possa ter esse material. Agora, tem a opção também do material online. Eu vou te enviar um código, uma senha,
você vai digitar aí no seu celular e você vai abrir tudo que eu estou falando, todas as matérias, os links para você assistir os vídeos. Vale a pena, vale a pena. Faz uma pesquisa sem compromisso. Para você ver todo esse material sem compromisso, eu quero dar uma olhada sem compromisso. Você acessa o nosso site, o www.icp.com.br, www.icp, I de Instituto, C de Cristão, P de Pesquisas, www.icp.com.br. Aí você abre o nosso site, lá tem todos os nossos cursos, só que os valores lá, de repente você fala, não, tá meio puxado para mim esse valor. Então você entra em contato pelo nosso WhatsApp, o 21986223266, fala assim, ó, eu tô vindo o programa Defesa da Fé lá, o pastor falou para mim, o professor, que por estar ligado no programa aí, eu tenho pelo menos 50% de desconto, no mínimo. Posso até te dar mais, mas no mínimo já entra com 50% de desconto, tá bom? Então, se você quer estudar a palavra de Deus, mas não tem tempo de frequentar uma sala de aula, por algum motivo, estuda com a gente. Você vai estudar no conforto do seu lar. E nós temos professores de plantão para tirar as dúvidas. Olha, é um apoio total, porque o nosso objetivo é que você aprenda a palavra de Deus. De repente você tem uma chamada, quando eu estou ensinando aqui, você fica feliz, do teu coração, desejo de crescer no conhecimento, então entre em contato com a gente, que nós vamos dar uma condição para você realizar esse seu sonho, tá bom? Todos podem aprender, independente. Será que eu posso? Todos, independente da idade. Eu não acabei de falar que eu tenho uma aluna de 100 anos. Uma aluna de 100 anos. Olha que coisa maravilhosa. A minha avózinha, que já está com o senhor, foi minha aluna. A minha mãe está com 81 anos. Foi minha aluna. O meu pai está com 85 anos. Tive o privilégio, foi meu aluno. Agora, por que eles foram meus alunos? Porque desde pequeno eles me levavam na escola dominical. Tem toda uma história aí. Eles sempre me levaram, me incentivaram a estudar. Eu sempre vi meu pai lendo a Bíblia, minha mãe lendo a Bíblia, minha mãe estudando, meu pai. Por isso que eu gosto de estudar. Então, se você começa a estudar com a gente, por exemplo, chega um material aí na sua casa, o seu filho, o seu neto, enfim, começa a olhar, rapaz, eles vão aprender vendo você fazer. Esse é o verdadeiro testemunho, é o verdadeiro exemplo, tá bom? Então entre em contato com a gente sem compromisso. O WhatsApp é 21986223266. Eu tenho que liberar aqui, deixa eu ver, olha, eu estou fechando o programa um pouquinho mais cedo, como pediu o nosso diretor, então estou fechando um pouquinho mais cedo, mas eu cheguei no horário para começar o programa. Teve um probleminha técnico aqui, mas isso acontece, é normal. Hoje não teve um apagão no Brasil, está tendo um apagão aí em muitos estados, infelizmente, acontece, acidentes acontecem, tá bom? Mas o importante é que nós estamos aprendendo, não precisa ter pressa, o importante é que nós já começamos. Então estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.